começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com os senhores? Aqui está gelado, tá um frio danado, senhores. Hoje nós estamos gravando isso aqui dia 29/7. Entrou uma frente fria daquelas assim, senhores, que não tem jeito, quem não tem cabelo tem que pôr touquinha. Então estamos aí. Senhores, terceiro ano, quinta semana do PET. Olha a tremedeira, a mão vermelha. Quinta semana do PET. Bom, se você ainda não assistiu a aula de resistores em série em paralelo, você vai ficar um pouco perdido aqui. Na descrição do vídeo aqui, senhores, está a aula o link para as aulas de série e paralelo. E vou colocar aqui também em cima em algum lugar no espaço os cards, tá ok? Bora lá para o nosso quadro, mas antes disso, já se inscreveu? Já deu aquele joinha? Manda esse vídeo para 10 colegas seu aí no grupo aí, ó, no grupo da sua escola aí do terceiro colegial. Ajuda o tio a crescer o canal. Bora lá. No exercício 1, lembrando que na quarta semana eu fiz os desenhos e você perguntou, mas por que você fez tanto desenho? Porque eu tenho que, para achar a corrente, eu tenho que fazer a volta. Então por isso que eu preciso ter os desenhos bem detalhados, tá? Então vamos aqui, senhores. Tá aí, ó. Exercício da PUC 2018, adaptado, quer dizer que deu alguma modificada, não sei no que, tá? Do original. Ele fala, um circuito tem 3 resistores idênticos, tá? Então, peraí, se ele tem 3 resistores idênticos, então eu posso vir aqui, ó, e escrever que o meu R1, tá certo, senhores? É igual a quem? O R2, o que R mais horroroso. R2, não ficou bom também ainda não. Que é igual a quem? Ao meu R3, tá, senhores? Veja bem. Eu tenho eles iguais, que eu vou simplesmente chamar de quem? De R. Ele ainda não deu os valores. Observa bem, olha a vírgula aqui, ó. 2 deles são colocados em paralelo entre si. Então aqui eu vou ter que desenhar, senhores. E eu já deixei aqui o desenho aqui arrumadinho, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Então, esse seria o R1, tá? Esse seria o R2. Exemplo, sei lá, pode ser, né? E aí nós vamos pegar e ligar eles em paralelos. Isso significa que eles vão estar em fios o quê? Diferentes, tá, senhores? Então, aqui, ó, 2 deles estão em paralelo. Vírgula, ó, tem uma vírgula aqui. E o E. E ligados em série com o terceiro. Então, eu tenho um terceiro resistor aqui, ó, certo? Que vai estar ligado em série. Tá aqui, ó, o terceiro resistor está ligado em série. E com uma fonte de 12 volts. Cadê minha fonte? Eu deixei minha fonte aqui em algum lugar. Ah, tá aqui minha bateria. Deixa eu pegar ela aqui e copiar a minha bateria, que seria a minha fonte, que ela estaria ligada aqui. Não ficou tão boa, né? Então, vamos desenhar de novo. Aqui. Vamos lá. Então, aqui eu teria um fio saindo daqui, ok? Vamos descer aqui e vamos ligar isso a uma bateria, tá? Certo? O símbolo de bateria é um tracinho maior e um tracinho menor, tá? Então, esse aqui seria o meu símbolo de bateria. Ok, ligado aqui, ligado a uma fonte de 12 volts. Ele me afirma aqui, senhores, que o meu U, tá? O meu U vai valer 12 volts. Ok, estamos aqui. Certo? Parei no ponto final, observe isso. A corrente que passa pela fonte, pela bateria, é de 5 mA, tá? Então aqui eu vou ter um I, certo, senhores? Meu I aqui, ó, saindo daqui, certo? O meu I vai valer 5 miliamperes, ok?
Tá lá escrito, 5 miliamperes. E ele te deu uma dica aqui, né? Miliampere significa 10 elevado a menos 3. Então, eu posso falar aqui que o meu I vale 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ok. Tá? Ponto final. Qual é a resistência de cada resistor em quilo-ohms? Vamos diminuir o quadro aqui, senhores, para ter espaço para a gente poder calcular, tá? E aí, é o seguinte. Senhores, veja bem aqui. O que nós vamos ter que fazer? Calcular a resistência equivalente e voltar para cada uma delas. Então, aqui, ó, eu tenho que essa resistência aqui, ó, vale R, certo? Essa aqui também vai valer R e essa aqui vai valer quanto? R, tá? E eu vou pegar e vou aumentar esse exercício. Eu vou calcular a corrente de cada um. Eu vou fazer mais do que pede o exercício para você poder treinar, estudar e vislumbrar toda a dinâmica do exercício. Tudo que poderia ser cobrado, tá? Então, aqui seria o 1, né? O 2, ó, vou escrever aqui, que seria o 1. Esse aqui seria o 2. Esse aqui seria quem? O 3. Então, primeira coisa, achar a resistência equivalente, tá? Note que esses dois estão em paralelo, eu vou começar por aqui, resolvo esses dois que estão em paralelo e depois eu vou resolver esse aqui que está em série. Então, aqui, ó, vou calcular a resistência equivalente 1, 2, tá? Quem é a 1, 2? A 1, 2 está em paralelo, tá? Ou poderia escrever 1 paralelo 2, se você quisesse, só para você saber que está em paralelo. Ó. 1 paralelo 2, certo? Como que eu poderia calcular essa resistência? De 3 maneiras diferentes. Como assim de 3 maneiras? Equação geral, produto pela soma, ou porque elas são idênticas, eu poderia calcular com essa regrinha de são idênticas. Se são duas idênticas, eu pego o valor de uma e divido por 2, certo? Se são 3 idênticas, pego o valor dela e divido por 3. Então, aqui, senhores, eu vou calcular de 3 formas diferentes, tá? Primeira forma, equação geral, tá? Então, aqui, então eu posso falar o inverso da resistência equivalente, tá? O inverso da resistência equivalente seria quem? A somatória, certo? Do inverso das resistências, ok? Então, como que eu poderia fazer isso daqui? Vou trazer para lá que tem mais espaço, né? Então, como que eu poderia fazer isso daqui, senhores? Assim, ó. Poderia fazer assim. Ficaria 1 sobre a resistência equivalente 1, 2, tá? Seria 1 sobre R mais 1 sobre R. Como os denominadores são iguais, ficou lindo, maravilhoso, bom demais. Por que ficou bom demais? Não tem que tirar mínimo de comum. Então, aqui ficaria quanto? Ficaria 1 sobre resistência equivalente, certo? Seria 2 sobre quem? Sobre R. Pode multiplicar cruzado? Pode multiplicar cruzado, só que você teria que fazer 2 passagens. Eu prefiro inverter de um lado, inverte do outro. Então, eu posso falar que a resistência equivalente 1, 2 seria quanto? R sobre 2, certo? Esse seria um jeito de fazer. Ou, tá? Eu poderia fazer produto pela soma. Resistência equivalente 1, 2 seria o produto, né? R vezes R dividido pela soma, que seria R mais R, tá? Aqui seria quem? R ao quadrado, né? Então, que seria R vezes R dividido por quem? Por 2R. O que eu posso fazer com R? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e cortar. Isso me daria o quê? R sobre 2. Beleza, isso é um jeito de fazer. Ou, tá? Ó, eu vou dividir aqui o quadro, hein? Certo, senhores? Ou eu poderia fazer de outra forma. Qual seria a outra forma que eu poderia fazer? Quando eu tenho
um Rx que tem o mesmo valor de Ry e Rx é paralelo a Ry, tá? São dois resistores, tá? Eu poderia falar que a resistência equivalente seria o valor do Rx ou do Ry, tanto faz, porque eles são idênticos, né? Dividido por 2. Por 2 por quê? Porque são dois resistores iguais. Se forem 3 resistores iguais, aí seria dividido por quanto? Por 3. Se são 10 resistores iguais, seria dividido por quanto? Por 10. Então, aqui no caso, a resistência equivalente seria R dividido por quanto? Por 2. Aqui, senhores, do jeito que você acha melhor. Mas lembre-se bem, qual dos 3 jeitos você tem que saber fazer? Gerar o produto pela soma ou quando é igual? Quando é igual é um caso especial, nem sempre vai ser igual. Equação geral, se é com 10, 20, se é diferente, tanto faz como tanto fez. A única coisa é que se forem diferentes, você vai ter que tirar o mínimo de comum. Ok? Produto pela soma tem um problema. Só funciona de 2 em 2. Ok? E aí, se você tiver 10, você vai ter que fazer 2, tá? Transformar em uma, depois pegar a terceira, transformar em uma, né? Aí depois você pega essa que você transformou, pega a quarta e assim por diante. Só faz de 2 em 2, ok? O que acontece? Esse desenho aqui, senhores, esse desenho aqui será transformado, tá? Esse desenho aqui nós vamos copiar ele de novo, certo? Vamos jogar ele aqui para o cantinho. Vamos jogar ele bem aqui para o cantinho. E o que acontece? Essa resistência 1, 2, na verdade, o que aconteceu? Ela transformou em apenas em uma o quê? Resistência, tá? Então aqui, senhores, ó, vamos tirar aqui essa parte aqui, ó, vai vir para cá, ó, certo? E essa resistência aqui, ó, vamos pagar que ela não é mais R2, né? Então aqui, ó, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha resistência 1, 2 vale quanto? R sobre 2, tá bom? O que acontece agora? Acontece que essas duas aqui estão em série. E quando estão em série, a resistência equivalente em série é a somatória, certo? Das resistências. Então, a resistência equivalente aqui em série seria de que valor? Seria R sobre 2 mais o quê? R3. R3 tem um valor de quanto? De R, porque no texto fala que elas são o quê? Idênticas, né? Eu posso colocar sobre 1. Tem que tirar mínimo múltiplo comum de 1 e 2, tá? Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer o seguinte. Qual é o denominador aqui? 2. E aqui é 1. Então aqui, ó, eu pego 2, né? Porque 2 vezes 1 vai dar 2, o denominador fica igual. E aí eu posso fazer. O que eu fiz foi tirar mínimo múltiplo comum, tá, senhores? Aí fica à vontade do jeito que você quer tirar mínimo comum. R mais 2R, 3R. Dividido por quanto? Por 2. E aí, o meu desenho estava assim, ó. Estava assim com duas resistências, né? Ó, estava assim com duas resistências. Vai passar a ficar com o quê? Com uma resistência, certo? Vai passar a ficar com uma resistência. Vamos aqui agora chegar no quadro para cá, tá? Estamos aqui, em vez de ter duas agora, eu teria só o quê? Somente uma resistência. E aqui a gente vai ligar o fio, né? A gente vai ligar esse fio. Essa resistência aqui seria a resistência equivalente. Então aqui seria a resistência. Nossa, eu nem a caneta, né? Resistência equivalente 1, 2, 3, né? Que equivale às 3, que seria quem? 3R sobre 2. Agora, tendo em vista isso, o que eu posso fazer? Aplicar o meu famoso... Eu vou ter que pegar aqui um golinho, porque deu sede, senhores. Vou aplicar o meu famoso o quê?
Vou aplicar meu URI. URI. Por que o URI? Porque o meu U é feliz, senhores. DDP é igual a quem? A resistência vezes a corrente elétrica, certo? Então, quanto que é minha DDP? Minha DDP é 12. Opa, tá aqui 12. Quanto que é a resistência? 3R sobre, e eu não sei o valor, né? 3R sobre 2. O meu I vale quanto? 5 vezes 10 elevado o quê? A menos 3. Bom, agora nós vamos ter que fazer conta, né, senhores? Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso falar que aqui é quanto? 24. Ó, e direto, hein? O 2 estava dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, certo? 3 vezes 5 dá quanto? 15 vezes 10 elevado a menos 3 vezes R, tá? Não posso esquecer do R, é o R que eu quero descobrir. Esse aqui está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, né? Então, ficaria assim, senhores, ó. Só ajeitar meu microfone um pouquinho para cá, puxar minha mesa, ficaria assim. Ficaria 24, certo? Dividido por quanto? Dividido por 15 vezes 10 elevado a menos 3. R. Bom, 24 eu posso começar a simplificar, né, senhores? Dá para simplificar? Dá para dividir todo mundo por 3, não dá? Se eu dividir todo mundo por 3, vai ficar em cima 8, certo? 8 dividido por quanto? 8 dividido por 5. Vezes 10 elevado a quê? A menos 3. R. Pois bem, o que acontece aqui? Vai ficar 8 dividido por 5. Eu tenho R$8. Para 5 meninos eu daria R$1 para cada, sobraria 3. Isso aqui daria quanto? 1,6. Certo? Esse 10 está menos. Passa para o lado de cima, né? Trocando sinal. Vezes 10 elevado ao cubo. Tá, senhores? R. Então, eu posso falar que meu R equivale a 1,6 vezes... Ele deu a dica lá no começo do problema, ó. Que quilo é 10 elevado ao cubo, tá? Então, eu posso falar que é 1,6 quilo. O que é esse quilo? É o 10 ao cubo, tá? Ohms, que é a unidade de resistência. Tá ok? 1,6. Temos resposta lá de 1,6? Voltamos para o texto aqui. Temos letra D de dado. Então, aqui, ó, letra D de dado. 1,6, porque ele já falou que é isso em quilo, tá? Então, por isso que não apareceu o K aqui, certo? Exercício está pronto. Agora eu vou fazer uma parte extra. Eu vou calcular a corrente elétrica de cada um deles. Certo, senhores? Então, aqui, ó, a corrente elétrica desse aqui eu já sei, ó, passa 5, ó. Vem aqui 5, bonitinho, ó. 5 miliampere. Nesse daqui, como que vai ser a corrente, ó? A corrente continua sendo quanto? 5 miliampere. Não muda nada, ó, 5 miliampere, 5 miliampere. Só que esse daqui, ele, na verdade, ele não é 1. Ele é quanto? Ele é 2. Então, quando chegar aqui, senhores, ó, nesse desenho aqui, o que vai acontecer? Vamos aqui escrever, né? Ó, então, a corrente aqui que passou nesse daqui vai ser de quanto? 5 miliampere também, tá? Ó, miliampere. Quando chegou nesse ponto, ela vai dividir, tá? Ela vai dividir em duas partes. Só que aí você não precisa de ser nenhum gênio, né, da física para poder entender isso. Se os dois resistores são iguais, então, senhores, a corrente elétrica que vai passar entre os dois também deverá ser do mesmo valor. Então, aqui eu deveria ter quanto? 2,5 miliamperes. Aqui também eu vou ter quanto? 2,5 miliamperes, que na hora que juntar nesse ponto aqui, vai sair de quanto?
5 miliamperes, ok? Se fossem diferentes, aí eu tinha que aplicar o RI, fazer o cálculo e achar esses valores. Eu tô com frio, senhores, estou com muito frio. Bom, exercício 1 feito, bora para o exercício 2. Se você está chegando aqui agora no exercício 2, na descrição do vídeo, espero que o senhor tenha assistido a aula teórica de associação em série e associação em paralelo, senhores, certo? Então vamos lá. No caso, a menor resistência equivalente do circuito a seguir, considerando que as resistências são todas o quê? Iguais, tá? Então vamos começar aqui. Na letra E, a resistência é R, só tem uma R, é ela mesma, certo? Na letra D, eu vou começar de trás para frente, tá? Na letra D de dado, o que nós temos? Nós temos 3 resistores que estão em quê? Em série. Resistência equivalente em série é a somatória de quem? Das resistências. Como eles são idênticos, então a resistência equivalente, meu Deus do céu, meu cérebro está congelando. Resistência equivalente seria R mais R mais R, certo? Então a resistência equivalente aqui seria de quanto? 3R. Ok? Então, a resistência aqui seria, na letra D, de 3R. Vamos colocar resistência equivalente, né? 3R em série. Na letra C, de casa, eu teria 4, né? Então, resistência equivalente em série é a somatória. Então, seria R mais R mais R mais R. São 4 resistências, né? Então, a resistência equivalente aqui, senhores, seria de quanto? 4R. Então, aqui, ó, resistência equivalente seria de quanto? 4R. Já na letra B e na letra A, tá? Nós teríamos resistência em paralelo, tá ok? Resistência em paralelo. Vou fazer da seguinte maneira, ó, vou até mudar a cor da caneta. Vou dar uma ajeitadinha também no quadro. Essa daqui, ó, posso colocar a letra C aqui. Aí. Na letra B, ó, vou mudar a cor aqui. Na letra B, nós temos resistência equivalente em paralelo. Posso usar produto pela soma diretão? Não, porque eu tenho 3. Produto pela soma eu tenho que usar em 2, transformar essas 2 primeiro, para depois pegar quem? A terceira, tá? Então aqui, ó, você poderia fazer o seguinte, ó, equação geral, certo? Você poderia falar 1 sobre resistência equivalente seria a somatória, certo? A somatória de quem? A somatória do inverso das resistências, certo? Então, aqui ficaria 1 sobre resistência equivalente, ok? 1 sobre resistência equivalente, que seria 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, porque são 3, tá, senhores? E aí, o que eu ia fazer? 1 sobre resistência equivalente seria igual a quem? 1 mais 1 mais 1 daria quanto? 3R. Certo? E aí, o que a gente faz? Inverte de um lado, inverte o quê? Do outro, tá? Então, eu teria que minha resistência equivalente seria R sobre 3. Agora, detalhe que eu quero que você entenda. Tem quantas resistências iguais? 3. Então, eu peguei o valor delas e dividi por quanto? Por 3. Então, por que a gente faz isso? Porque eu posso falar que quando eu tenho resistências idênticas, e só vale para resistências idênticas, senhores, eu posso falar o seguinte, que a resistência equivalente em paralelo para resistências idênticas seria o valor da resistência, certo? Dividido por N, o número de resistências que eu tenho iguais. No caso, meu N aqui seria quanto? 3. Então, eu dividiria por quanto? Por 3, tá? Então, aqui, a resistência equivalente
seria quanto? R sobre 3. Aqui eu tenho quantos iguais? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso falar que a resistência equivalente aqui seria R dividido por quanto? Por 5. Ele quer o quê? A menor. Quem seria menor? Letra A de amor. Tá? Porque aqui seria 3, 4, 1, R sobre 3, R sobre 5. Então, a menor que eu teria seria R sobre 5. Tá, senhores? Bacaninha? Belezinha? Vamos para o exercício 3. Exercício 3, senhores. Idêntico ao exercício quê? Ao exercício 1. Porque o exercício 1 eu tinha duas em paralelo ligado com uma em série, ok? Só que agora elas têm valores o quê? Diferentes. A gente percebe isso pelo texto. Ele fala o seguinte: na associação de resistores, né, da figura abaixo, R1 valendo 8, R2 valendo 12, R3 valendo 1,2 e a DDP valendo quanto? 12 volts, tá? Considere o enunciado e a figura. Assinale a alternativa correta. Vamos lá, então. A intensidade de corrente que passa em R3 é de 6 amperes. Para determinar isso, eu preciso determinar quanto que vale as resistências equivalentes. Tá? Então, primeira coisa, vamos pegar essas duas aqui que estão em paralelo e vamos trabalhar com elas, tá? Resistência em paralelo. Então, aqui, ó, eu fiz equação geral nos outros exercícios, tá? E fiz quando são iguais. Agora eu vou fazer produto pela soma, tá? Então, eu vou fazer o seguinte: R1 vezes R2 dividido por quem? Por R1 mais R2, tá? Então, a resistência equivalente, que eu vou chamar 1, 2, tá? Vai ser igual a quem? Vai ser 8 vezes 12 dividido por quanto? Por 8 mais 12, tá? Eu não vou multiplicar aqui ainda, tá? Porque eu vou deixar, ó, 8 vezes 12 dividido por quanto? Por 20. Porque aqui, senhores, ó, eu posso começar a simplificar. Ó. Aí é uma questão de experiência. Você poderia multiplicar? Poderia, depois dividir por 20, tanto faz, aí fica à vontade. Mas eu poderia aqui pegar aqui, ó, e dividir todo mundo por quanto? Sei lá, por 2, certo, senhores? Se eu multiplicar aqui, ó, então ficaria assim, resistência equivalente seria quanto? 8, aqui ficaria quanto? 6, dividido por quanto? Dividido por 10. Posso fazer assim? Poderia simplificar o 8 com 20 por 2? Também daria. Do jeito que você acha mais fácil, né? Aí eu tenho que fazer 8, tabuadinha, vezes 6. Se você não sabe o que é isso, me pergunta aí no vídeo o que você está fazendo. O 8 vezes 6, cada dedo em pé vale 10, dá 40. Eu tenho 2 abaixado e 4 abaixado. 4 vezes 2, 8. Então vai dar 48, né? Então aqui daria quanto? 48 dividido por quanto? Por 10, resistência equivalente seria de quanto? Seria de 4,8 ohms. Poderia fazer por equação geral? Poderia. Só que aí você tinha que tirar o mínimo de comum entre 8 e 12. Dá um trabalhinho, mas dá para fazer. Tá ok? Aquela, dividir por 2, dividir por 3, aquilo só quando é igual, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer o meu desenho, tá? Voltamos, senhores. Esse desenho pronto, feito. Tá frio demais, tá conta? Que é isso? Me conta aí quando tá frio desse jeito. É um chocolatezinho quente? É um cafezinho? Oh, que coisa, bora! Bom, transformamos aquelas duas que estavam em paralelo, transformamos ela em série, certo? Com o R3, que tá aqui, tá, senhores? DDP tá aqui. Como estão em série, resistência equivalente em série, então tá aqui, ó. Resistência equivalente em série. O que é resistência equivalente em série? É a somatória, tá, das resistências. Beleza? Então, a resistência equivalente aqui
em série vai ser igual a quem? Vai ser igual a 4,8 mais 1,2. A resistência equivalente aqui, senhores, seria no valor de quanto? Daqui dá 5, então dá 6 ohms. Beleza, o que a gente tem que fazer? Refazer o nosso desenho de novo. Mas tem que ficar fazendo esse desenho, ó. O cara, quando faz 1000 exercícios, né? Quando eu falo 1000, é 1000 mesmo. E aí ele já está experiente, ele não precisa tanto fazendo assim. Mas mesmo assim, eu aconselho, porque numa prova você pode estar um pouquinho nervoso, tá? E aí você tem algumas dificuldades, certo? E se perder nas contas. Então aqui, ó, estamos aqui, esse valor agora aqui não é mais 1,2, né? Porque aquele a gente transformou já tudo. Então a resistência equivalente agora aqui é de quanto? 6, né? Então a resistência aqui equivalente é 6. A nossa DDP aqui, tá, senhores? Vale, nosso U vale 24 volts. E aí eu vou lembrar que o meu U é um camarada o quê? Feliz. Então o meu U ri. Ok. Quanto que é meu U? 24. Quanto que é o meu R? 6. Portanto, o meu I vai valer quanto? O meu I vai valer 24 dividido por quanto? Por 6. O meu I vai valer quanto? 4 amperes. Então, aqui vai sair uma corrente de 4 amperes que vai passar por esse resistor equivalente, e esse resistor equivalente é esses dois. Então, aqui está saindo uma corrente de 4, tá, senhores? E aqui, na resistência 3, vai passar uma corrente de quanto? De 4 amperes. No resistor 3, tá? No resistor 3 passa uma resistência de 4 amperes. Só que quando chegar aqui, senhores, ela se transforma, certo? Ela se transforma. Agora que vem o detalhe. Qual é o detalhe? Que quando está em série, a soma das DDPs é a DDP total. Então aqui, senhores, eu tenho que voltar nesse desenho e falar o seguinte, que o U vai ser igual a quem? A U3 mais o U que equivale a 1 e a 2. Certo? Bom, vou diminuir aqui para a gente ter espaço para poder trabalhar. Tá? O que acontece? O 3, eu sei que essa resistência vale 1,2 e a corrente vale quanto? 4. Então, eu posso aplicar aqui no 3, ó. O 3 vai valer quanto? O R3, certo? Vezes a corrente que passa em 3, tá? Que vai ser o meu I. O U3, eu não sei. Quanto que é a resistência? 1,2. Quanto que é a corrente? 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, aqui ela vai valer 4,8 o quê? Volts. Pois bem, valendo 4,8 volts, se a total é 24, eu tiro 4, tá, senhores? Ficou esquisito aqui? Deixa eu só apagar aqui, escrever mais bonitinho. Vai ficar 4,8 volts. A total é 24. Essa DDP vale 4,8. Então, quer dizer que essa DDP de cá, que é a DDP que corresponde a 1 e a 2, se eu tenho 24, tira 4, fica 20, tira 0,8, então vai ficar 19,2 volts. Vamos voltar ao desenho. Voltamos aqui, senhores. O que eu já sei desse desenho? Ó, o que eu já sei? Que a corrente que passa sai daqui é uma corrente de quanto? 4 amperes. A corrente que passa aqui também é de quanto? De 4 amperes. A DDP
Nesse ponto aqui até aqui, o meu U vai valer quanto que a gente calculou? 4,8 volts, certo? É isso que eu já sei, certo? Então aqui na letra A ele fala, a intensidade corrente do resistor 3 é 6? Não, tá errada. A gente calculou que ela é quanto? Ela é 4, ok? A voltagem do resistor 2 é de 16 volts? Também está errada, porque nós calculamos que a DDP aqui para dar 24, ela tinha que ser de quanto? 19, certo? Nós fizemos essa conta, 19,2 volts. Como elas estão em paralelo, as duas DDPs são iguais. Então aqui também está o quê? Está errado, que ele afirma que é 16. Ele fala o seguinte, a intensidade de corrente que passa em 1 é de 2,4 amperes? Isso eu não sei, aí eu tenho que calcular, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, o 1 seria quem? O R1, certo? Vezes o I1, tá? A corrente que passa em 1. Eu não sei o valor dessa corrente. A DDP eu sei que vale quanto? 19,2. A resistência 1 vai valer quanto? 8, tá? Vezes I1. Esse 8 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar I1 seria 19,2 dividido por quanto? Por 8, tá? Vamos pensar em dinheiro? 8 mais 8 dá 16. Então, se eu tenho R$19, né, e eu tenho 8 meninos, eu dou R$2 para cada, eu já gastei 16. Sobrou na minha mão 3,2. Certo? R$3,20. Para quantos meninos? Para 8 meninos. Certo? 8 vezes 2, 16. Vezes 2 de novo. Ah, então vai dar aqui na ordem de quanto? Vai dar a ordem de 2,4 amperes. Então, a letra correta, letra C, certo? Agora, você é um garoto inteligente. Se chega aqui 4 e aqui eu tenho uma corrente de quanto? 2,4 amperes, a corrente total é 4, então quer dizer que no R2 tem que passar uma corrente de quanto? 1,6 amperes, para dar os quê? Os 4, certo? O resistor, a resistência equivalente vale 5. A resistência equivalente a gente calculou que vale quanto, senhores? Vale, cadê? 6, está aqui, ó. Então, ela está errada, letra C é a letra correta. Entendeu agora por que você tem que fazer o desenho? Porque você vai ter que voltar, senhores, voltar em cada um deles. Por isso que é importante. Se você pegar o último exercício da semana 4, que era um circuito bem mais complicado, com várias passagens, se você não deixa os desenhos prontos ali, se você tivesse que voltar, você teria mais trabalhos, tá, senhores? Ok? Nossa, mas que frio, tá frio demais. Exercício 4. Exercício 4, senhores. FATEC, São Paulo. No circuito elétrico, representado no esquema abaixo, então eu tenho aqui, ó, tenho esse circuito, essa resistência de 6, que está ligada em série a esse trambolho, que está ligado com esse aqui também de 6, tá? Ok? Tudo bem? Esse aqui está em paralelo a essas duas aqui, que estão em série, tá? É um circuito misto. A corrente no resistor 6 é de 4 amperes. Então, aqui, ó, passa uma corrente de 4 amperes. Já vou te adiantar um negócio aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Vem comigo aqui. Se aqui é 4 amperes e sai 4 amperes, aqui também, ó, ele colocou em azul, né? Aqui também, coloca em azul e escreve em vermelho. Te falar. Aqui também está passando uma corrente de quanto? De 4 amperes. Vai chegar uma corrente aqui de 4 amperes e ele demonstra que aqui nesse ponto dividiu. Aqui está passando 2 amperes. Então, quer dizer que aqui também vai passar quanto? 2 amperes. Que juntando novamente aqui dá os 4. Como essas duas aqui estão em série, eu sei que em cada uma delas a corrente é de quê? 2 amperes, ok? Tranquilo até aí? Belezinha? Show de bola. O que ele fala mais pra gente?
e que no resistor de 12 a corrente é de 2 amperes, como está no desenho. Nessas condições, a resistência do resistor R e a DDPU aplicada em CD, tá, valem respectivamente. Então tá, veja bem, por onde que eu vou começar? Eu vou começar aqui, senhores, ó, vou até marcar aqui, ó, em verde. Eu vou começar aqui. Por que que eu vou começar aqui, ó? Por essa resistência aqui. Porque, tá? Eu sei que a DDP, vou dar nome aqui, tá? Eu chamo de CD, eu vou chamar aqui de AB, tá? A e aqui B. A DDP, a DDP AB, tanto nesse resistor como nesses dois resistores aqui, ó, a DDP é a mesma. Então eu vou calcular aqui, ó. Então vai ficar assim. O que o U faz? O U é feliz. O U faz o quê? Ele ri. Então aqui eu preciso descobrir a DDP, que eu não tenho. O R eu sei que vale quanto? 12. E aí eu sei que o meu I vale quanto? 2 amperes. Então meu U aqui seria de quanto? 24 volts. Ok. Beleza. Tranquilo. Show de bola. Certo? Já dá para matar a segunda parte do problema. Porque independente aqui, a DDP é a mesma, 24 volts. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar em azul, tá? Em azul. Essa parte aqui. Quem seria esse aqui em azul? Seria o Ri. Certo? Quanto que é o U aqui? Não sei. Quanto que é o meu R? 6. Quanto que é o meu I? 4. Então, o meu U aqui seria também de quanto? 24 volts, certo? Nessa parte aqui também seria 24 volts. Então, como tudo estaria em série, eu poderia falar que o total seria os 24 ali do começo, que está em azul, mais os 24 do verde, mais os 24 do outro azul. Tá? Que daria um total de quanto, senhores? 24 dá 4 mais 4 dá 8, dá 12, vai 1, dá 6, 72 volts, certo? Não sei por que eu escrevi tão longe, né? A gente chega aqui para perto. 72 volts, certo? Já mataria, que seria a letra E. Ok? Mataria que é a letra E. Mas vamos calcular a resistência para ver que dá 9. Ok? Beleza. Pegando nessa parte aqui, tá, senhores? Em vermelho, ó. Nessa parte aqui em vermelho, ó. Aqui, ó, eu tenho a corrente e tenho quem? A minha resistência, tá? Então, aqui em vermelho, eu teria que o meu U, tá? O que ele faz? Ele ri. O meu U ri, então aqui, o meu U eu não sei. Quanto que vale a minha resistência? 3. E minha corrente? 2. O meu U ia valer quanto? 6 volts. Mas pensa que esse U valendo 6 volts, o total dele tem que dar quanto? 24, porque aqui está em paralelo, tem a mesma DDP, tem que dar 24. Significa... Vamos pegar aqui em outra cor. Agora eu vou fazer em preto, tá, senhores? Eu não tenho preto, então aqui vai ficar em marrom, tá? Significa, se o U vale 6 e o total tem que dar 24, que esse U em preto tem que valer quanto para dar 24? 18. Tá? Então aqui, senhores, ó. Nessa parte aqui, o meu U vale quanto? 18. O meu I eu tenho que vale quanto? 2 amperes, certo? Portanto, aqui, senhores, chegar um pouquinho aqui para o lado ou para cima, o meu U, que ele é muito feliz, porque ele é o quê? O U ri vai ser 18, que é igual a R, vezes o I, que vale quanto? 2. Então, eu posso falar que R é quanto? 18 dividido por 2, que vai dar quanto? 9
ohms. Tá aí, senhores, que é a nossa letra E de elefante. Bacaninha, tá, senhores? Beleza? Talvez aí é uma questão de você ter experiência de ver que estaria em série e a DDP total seria a soma. Que aí você enxergaria que ir para a DDP total, que é a segunda pergunta, deixaria o exercício mais fácil, tá? Ok? Esse é o exercício 4, Magno. Acabou a quinta semana, você tá ficando doido já. É o frio, gente, é o frio que me deixa muito doido. Pessoal, não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Isso é muito importante. Manda lá no grupo da sua turma. Fica com Deus. Aqui tá muito frio, gente. Vou tomar um chocolate quente. Fui. Acabou.